Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Gente boa de Deus, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, com alegria, eu vos informo que chegamos ao final de mais um capítulo do livro de Romanos, hoje capítulo 12, parte 4, episódio de número 983, 12ª temporada, joia demais nessa temporada. A gente está vendo o livro de Romanos capítulo por capítulo, uma pregação expositiva, um ensino textual da palavra de Deus gratuito, a um toque no seu celular aí, você pode ouvir, compartilhar no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no YouTube Studio, em muitos outros distribuidores de podcasts. Nós já alcançamos mais 96 países especificamente, milhares de vidas que têm acessado esse trabalho e têm sido abençoados pelo poder da palavra de Deus. Com alegria fazemos isso de forma gratuita, sem nenhum custo, não vendemos a palavra de Deus, não vendemos curso, e até aqui Deus tem cuidado da gente, isso é bom demais. Qual é a vida cristã prática? Leia o versículo 9 ao 21 do capítulo 12, depois vem para cá para a gente ter uma conversa muito agradável sobre o texto da palavra de Deus. Veja, quanto à prática religiosa que é discutida pelo apóstolo nos versículos anteriores, a gente passa agora ao cristão na sociedade. E nosso objetivo será apreciar o que Paulo aqui ensina. No versículo 9 e 10, considere o caráter do amor, pois esta é a única coisa necessária, como nos ensina 1 Coríntios 13. Ora, o apóstolo nos diz que não se trata de hipocrisia, não deve ser uma mera atitude amorosa, mas a realidade do amor. É a partir desse espírito amoroso que o cristianismo ele procede para a regeneração da sociedade. Se então nós partimos de um espírito genuíno de amor, nós não nos alegraremos com o mal, mas sempre o abominaremos. Enquanto que ao bem, a todo custo, sempre nos apegaremos. Assim, o puro amor cristão, ele manifesta-se em duas fases. Seria a repulsa ética ao mal e a adesão ao bem. A primeira, tanto quanto a segunda, ela evidencia a sinceridade do afeto, a indiferença ao pecado e especialmente uma disposição de repulsa para com ele. A verdadeira medida do amor de um homem por Deus é a intensidade com que ele odeia o mal. Salmo 97:10. Tal amor, então, ele florescerá no intenso amor fraternal, que é a grande evidência do espírito cristão. João 13:35. Quando o amor fraternal ele é cultivado, em vez de uma corrida egoísta por honras, haverá um incentivo mútuo entre irmãos dignos, uma competição não pelo primeiro lugar, mas por homens mais dignos do que nós. Como vai se destacar o espírito cristão diante da acirrada competição ao seu redor? Quando se vê o esforço para honrar os outros em vez de a si mesmo. É essa abnegação que o mundo não consegue compreender. Versículos 11 ao 13. O próximo elemento, então, na vida e no espírito cristãos, é o zelo. Como disse Lutero, quanto ao zelo, não seja preguiçoso. O cristão ele demonstrará um espírito zeloso em todas as áreas legítimas de atuação. Sua vida será intensa e para mantê-la intensa será necessário ser fervoroso de espírito e servir ao Senhor em tudo.
O ato de aproveitar a oportunidade, como em alguns manuscritos antigos, não é tão provável, nem tão enfático quanto servir ao Senhor. Pois o cristão, ele é aquele que aprendeu a servir a Deus em tudo, a fazer tudo como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança por meio do serviço ao Senhor Cristo. Colossenses 3, 23 e 24. Além disso, com esse espírito fervoroso e fiel, virá uma alegria e uma esperança que são de suma importância em toda a obra cristã. Também paciência na tribulação, oração em todos os momentos, generosidade para com os santos, hospitalidade para com todos. O cristão mantém a casa aberta, porque tem o coração aberto. Ora, se tal fervor fosse infundido em toda a vida cristã, a sociedade logo seria regenerada. Uma vida magnífica e de compaixão. Versículos 14 ao 16. Jesus deu o grande exemplo. Ele abençoou seus perseguidores, orou por seus assassinos, converteu alguns deles no Pentecostes. Portanto, se quisermos seguir o seu espírito, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Devemos enfrentar o espírito fraco que desce a intolerância e a perseguição com a única arma da bênção. Os mártires cristãos, eles esmagaram a oposição ao evangelho, abençoando seus perseguidores. Mas devemos mostrar compaixão, prontos para parabenizar os que se alegram e para chorar com os que choram. A compaixão enriquece muita experiência e o proveito da vida. Mas essa compaixão precisa ser genuína para todos. Nós devemos ter o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Não devemos escolher para a nossa compaixão aqueles que estão em boas posições, mas devemos nos curvar aos homens de condição humilde. E este é, de fato, o privilégio do espírito cristão. Poder acolher pessoas em situação de humildade e tratá-las como Deus nos tratou. Nós devemos também evitar ser sábios aos nossos próprios olhos. E dessa forma, o cristão ele demonstrará generosidade. Não haverá nada de pequeno ou mesquinho em suas ações. Ele será o nobre irmão em sua pequena esfera, assim como Cristo foi e é na vasta esfera da igreja. Versículos 17 ao 21 nos fala de uma vida amorosa. Nós passamos, por fim, ao amor de enfrentar a oposição, mas triunfar sobre ela. E, em primeiro lugar, nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos e retribuir o mal com o mal. Ora, o mundo não consegue compreender bem esse espírito cristão. Ele pode apreciar melhor a retaliação que caracterizou os tempos antigos. Thomas Paine, referindo-se à injunção do Nosso Senhor de oferecer a outra face ao agressor, ele acusa o cristianismo afirmando que ele destrói o devido respeito próprio e torna o homem indiferente ao insulto e à afronta. E em estrita conformidade com essa dignidade cristã, nós devemos viver em paz com todos os homens, se possível. Meus queridos, pode ser necessário às vezes, por testemunho cristão, provocar os mundanos, mas ao mesmo tempo, a agressividade ela não se mostrará condizente com o espírito cristão. Enquanto a vingança, nós devemos deixar tudo isso com Deus. Ele fará justiça no fim. Enquanto isso, é nosso direito alimentar e dar de beber ao inimigo e por todos os meios ao nosso alcance, amontoar brasas vivas sobre sua cabeça. A única vingança permitida no código do amor é matar o inimigo com bondade. Assim como o rei foi instruído por Eliseu a alimentar os soldados sírios e enviá-los para casa em paz,
E como eles não voltaram à Palestina naquela geração, assim também nós devemos nos vingar com bondade. O apóstolo ele nos deixa aqui, no último versículo, com o grande princípio da vida cristã combativa. O mal só pode ser vencido pelo bem. Nós devemos inverter a situação com amor. E não tem sido esse o próprio plano de Deus? Não é o seu governo e administração vencer o mal pelo bem. Até mesmo o castigo eterno será coberto pelo princípio do bem. Que possamos cultivar e praticar o espírito cristão em todas as nossas relações com os homens. E tem também o dever do cristão para consigo mesmo. Veja o versículo 11 e 12. Embora devamos pensar nos outros, também devemos pensar em nós mesmos. O mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo ele vai enumerar alguns deveres que o cristão tem consigo mesmo, para consigo mesmo. Ele precisa ser diligente nos negócios. Cada homem que tem algum trabalho ou negócio definido na vida, especialmente o cristão, ele deve estar livre do pecado e da ociosidade. Seja qual for o nosso trabalho, nós devemos ser diligentes em realizá-lo, pois a mão do diligente enriquece. Vês um homem diligente no seu trabalho, ele estará na presença dos reis, não estará na presença de homens obscuros. Ele precisa ter fervor de espírito, ser ardente de espírito. Essa é uma expressão forte, porque ardente significa ardendo, sim, em chamas. Sim, nós precisamos de mais cristãos fervorosos, pois são os entusiastas que realizaram o melhor e mais duradouro trabalho no mundo. Geralmente são chamados de fanáticos no princípio, mas chega o dia em que a sua memória é abençoada. Paulo era um fanático para Festo. Festo ele não conseguia compreender o fogo que ardia no coração de Paulo. E em suas palavras ele disse: Paulo, você está fora de si, pois muito estudo te enlouquece. William Wilberforce, o emancipador dos escravos, John Hord, o amigo dos prisioneiros, Samuel Plimsoll, o amigo dos marinheiros, Lord Shaftesbury, o amigo dos artesãos sobrecarregados, todos esses homens foram inicialmente desprezados, ridicularizados pela multidão de homens indiferentes e desinteressados. Esses homens tiveram ministérios diferentes, mas foram unidos pelo mesmo fervor cristão. Viveram a fé, servindo os mais vulneráveis, mesmo enfrentando oposição. William Wilberforce dedicou sua vida à luta contra o tráfico de escravos, lutou pela abolição da escravidão no Império Britânico, e tudo isso movido por sua fé em Cristo. John Hord, ele reformou o sistema prisional, ele visitava prisões, ele denunciava abusos, ele defendia condições mais humanas para os presos. Samuel Plimsoll, ele lutou pela proteção dos marinheiros, ele promoveu leis de segurança para impedir que navegassem em navios inseguros, ele salvou milhares de vidas. O Lord Shaftesbury, ele trabalhou em favor de trabalhadores mais pobres, especialmente mulheres, crianças. Ele defendeu melhores condições de trabalho e ele defendeu diversas reformas sociais. Em comum, todos foram impulsionados pelo amor cristão ao próximo. Suportaram críticas, zombarias, resistência, mas permaneceram firmes porque entendiam que servir as pessoas era uma forma de servir a Cristo. E os seus ministérios, eles demonstraram que a fé genuína, ela produz compaixão, coragem e transformação na sociedade. O fervor e o entusiasmo, eles podem ser incompreensíveis para o mundo, mas são indispensáveis ao verdadeiro cristão.
Porque a vida cristã, ela não é definida apenas pelo que cremos, mas pela maneira como vivemos. O amor sincero, o fervor no serviço, a compaixão, a humildade e a capacidade de vencer o mal com o bem, revela o caráter de Cristo em nós. Quando o Evangelho ele transforma o coração, ele inevitavelmente transforma os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Será que o meu amor pelas pessoas é verdadeiro ou apenas uma demonstração exterior? Meus queridos, diante do mal, temos reagido como o mundo ou como Cristo nos ensinou? Vamos orar? Que episódio fantástico, muitas lições preciosas, edificantes e renovadoras para o nosso coraçãozinho sair bem quentinho daqui hoje. Vamos orar? Senhor, enche o nosso coração de um amor sincero, de um espírito fervoroso para te servir. Dá-nos coragem para fazer o bem, paciência nas tribulações, alegria na esperança e graça para vencer o mal com o bem. Que a nossa vida ela reflita o caráter de Cristo em cada atitude. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. No próximo episódio a gente vai para Romanos 13. A gente vai ver como o cristão deve se relacionar com as autoridades, e entendendo que toda autoridade existe sob a soberania de Deus, tá bom? Espero você lá. Que Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.